Olá, você já é inscrito no nosso canal do YouTube? Não? Então corra lá e se inscreva. Basta clicar em inscrever, ativar o sininho e pronto! Você já estará por dentro das nossas programações e nos ajudando na expansão do Evangelho. Vem ser igreja com a gente! Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir do que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, amém. Graças a Deus, salve os irmãos na paz do Senhor. Quero aqui, juntamente com os irmãos que vão estar nos assistindo e aprendendo na IBD virtual, onde vamos estar aprendendo no tema
né, nesse dia, uma igreja amorosa não perfeita. Né, o versículo-chave que vamos estar aprendendo diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos e que me enviou de vossa parte como aroma suave e como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Né, aqui Paulo, né, falando dessa carta maravilhosa, onde nós aprendemos, né, com o amor da igreja, né, a Paulo. E aqui nós vemos aos Filipenses uma igreja amorosa, mas não perfeita. Também vemos hoje também em nosso meio também, né? Isso acontece, não há como ter perfeição. Por quê? A igreja é o ser humano, né? A igreja não é a placa, são os seres humanos que ali fazem parte daquela igreja. Então Paulo estava vendo aqui uma igreja perfeita, uma igreja que era amorosa, uma igreja que cuidava, mas não era perfeita. E que nós vamos aprender no decorrer dessa lição, né, que os irmãos estão aprendendo juntamente conosco, amém? Eu quero convidar os irmãos a estar orando neste momento. Pai, graças te damos pelo privilégio de estar na tua presença, na tua casa. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que tem nos concedido nesta noite, nesse dia, onde vamos estar aqui aprendendo, Pai, da tua palavra, Senhor. Pai amado, peço ao Senhor que o Senhor venha tomar o primeiro lugar em nossas vidas, que o Senhor venha nos direcionar, Pai amado, que o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós, meu Pai, porque entendemos e cremos que o Senhor está no controle de tudo, Pai amado. Pai amado, que as pessoas que vão assistir, Pai amado, que vão aprender com esta lição, Pai, que o Senhor possa, Pai amado, abrir a mente, o entendimento de cada um, e que eles possam guardar a tua palavra, que eles possam não ser somente ouvinte, mas que possam ser praticante da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, ensina o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Renato. Amém. Então, uma igreja amorosa, não perfeita, é a igreja de todo o tempo, né? Nós sabemos que essa é a nossa igreja. O objetivo desta lição é destacar a importância da igreja amorosa, ressaltando os seus traços mais relevantes, aquilo que marcou o seu tempo, marcou a sua época. Era uma igreja como qualquer outra igreja. A gente olha para o passado e vê o nosso presente. Nós vemos o retrato da igreja que Paulo criou lá no passado, está nos nossos dias, não é diferente. Mas o que a gente entende? Entende que temos as mesmas decepções quanto olhamos para o humano, né? Se nós olharmos para Deus, nós nunca vamos se decepcionar. Mas se olhar para o ser humano, nós vamos se decepcionar. Então temos que mudar o nosso foco e olhar para a igreja que vai para o céu. Aquela igreja que Deus, que o Espírito Santo está preparando então para ir para os céus, né? A introdução diz assim: esta lição nos ensinará que afirmamos que a igreja de Filipos era amorosa. Não estamos concluindo que a comunidade dos irmãos em Filipos era uma espécie de céu na terra. Havia problemas na igreja, pois podemos observar algumas advertências de Paulo. Letra A. Em relação à tristeza e inquietação em seus membros, Filipenses 4, 6 e 7. Letra B. Diante de crise de relacionamento entre duas pessoas importantes na igreja, Filipenses 4, 2. E letra C, diante da possibilidade real da influência dos maus obreiros na comunidade, Filipenses 3:2, Filipenses 3:18. Mas a carta de Paulo aos Filipenses demonstra ser a mais carinhosa correspondência a um grupo de irmãos de toda a epístola paulina. Era um relacionamento acima do comum. De fato, apesar de não ser uma igreja perfeita, a igreja de Filipe poderia ser considerada uma igreja amorosa. Amém? Aqui nós vemos aqui, né, uma parte interessante, né? Diante das crises e de relacionamentos entre duas pessoas importantes da igreja, né? Muitas vezes nós olhamos e colocamos assim uma confiança. Não, a pessoa não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Pessoas que têm capacidade, né, pessoas que têm intelecto, que têm influência. Mas nós vemos que em todos os lugares, né, como falamos aqui, numa igreja perfeita, né, houve aqui, né, entre Evódia, né, e Sintique, né, duas pessoas que houve ali, né, um desentendimento. E Paulo então chega ali, né, e comenta, escreve a ele, o que haja em vocês o mesmo, né, sentimento, que sintam o mesmo no Senhor. Então quer dizer, não dividam, né, façam para o Senhor, tenta se unir, para não o quê? Para causar um mal-estar, um mau olhar na igreja, né, e ele aqui nos ensina, né, para nós também serve isso hoje, né,
podemos ter, né, problemas? Podemos, porque somos irmãos, né? Tratamos de pessoa para pessoas, não somos perfeitos, também somos imperfeitos, estamos sujeitos também a ser exortados, né, pelos nossos irmãos e por Deus também. Seguindo aí a explicação do presbítero Gelson, nós percebemos que nós somos pessoas imperfeitas, estamos lutando a cada dia para ser melhores diante do Senhor, diante dos irmãos, mas essas nossas falhas que não tem como nós falarmos que nós não temos, que nós somos falhos, não pode tirar de nós esse amor, essa generosidade, esse cuidado, principalmente com os irmãos que estão à frente do Evangelho. A igreja de Filipe, como Paulo menciona aqui na lição, ela tinha suas dificuldades, suas adversidades, mas era uma igreja amorosa. A igreja que nós observamos que na carta, as 13 cartas paulinas, a única carta que Paulo fala do povo que ajudou ele foi o povo de Filipe. Então, por mais que eles tinham problemas, mas a generosidade estava no coração daquele povo que supriu as necessidades do apóstolo na hora da adversidade. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a introdução aqui, ela dá um esboço total desta lição. Eu fico maravilhado de ver o quanto esses focos, né? Paulo aqui, o escritor deixa 3 tópicos, né, distintos aqui entre essa colocação, né? Ele coloca primeiro os conflitos que tinha lá, seria das 2 irmãs, né? Muito influente na igreja, eu creio que criava quase divisões na igreja. Ele disse, tenho o mesmo sentimento, vocês 2. Começa a unir as forças aí. Então, as diferenças da gente, mesmo hoje, nos nossos dias, irmão, nós temos as nossas diferenças, linha de pensamento, linha de interpretação. Então, a gente tem que ser relevante quanto a isso, porque nós vivemos de tendências, né? E nós interpretamos a Bíblia conforme nós entendemos, conforme o nosso propósito, aquilo que é revelado para mim. Você foi revelado a um ponto, né, da Bíblia, que nem disse lá o apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, né, em versículos 5, 3 a 5 por ali, ele fala sobre aprender com moderação conforme a fé. Então, se você aprendeu e tem fé e exercitando a fé, então você vai praticar daquela maneira que você está aprendendo. E não significa que a maneira que você aprendeu é errado. Você está gradativamente no caminho da salvação. Nós estudamos várias lições. Hoje nós estamos finalizando essa lição, né, da igreja dos Filipenses. Mas nós vemos que ele tratou de assuntos diferenciados em toda essa lição. Como a gente consegue conquistar a salvação? É gradativo, é passo a passo. Isso não significa que líder não esteja no caminho, né? E às vezes é mais difícil. O líder é mais cobrado, é mais exigido dele, né? Então é necessário ter mais cuidado, porque ele é o espelho, né? Acaba refletindo para a igreja aquilo que é. Às vezes a dificuldade é maior, é muito cobrado. Eu começo a imaginar, até brinco com alguns pastores, eu não quero sentar na cadeira de pastor, é muito quente, né? Na verdade é nesse sentido, liderança sofre muito no nosso tempo, porque ele é apedrejado, cobra-se muito, e a gente vê que às vezes investe-se pouco, né? Porque a obra precisa muito de investimento, é aquilo que o nosso irmão falou, é necessário que a igreja tenha amor pelos seus líderes, porque é eles que, a Bíblia diz lá que não é ele que vai dar conta das nossas almas, mas tem como, né? É um passo, né? Ele está cuidando como se fosse ele prestar conta de todos os irmãos. Então nós vemos, é um cuidado muito grande. O primeiro ponto diz assim, o amor transforma o discurso em ação. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Filipenses 4:10. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Filipenses 4:14. O amor na igreja de Filipos não era um amor superficial, mas aquele tipo de pessoas que dão tapinha nas costas dos irmãos ou abraços calorosos com declarações elogiosas, mas de maneira superficial e sem comunhão autêntica e verdadeira. O amor entre os irmãos filipenses se manifesta com a prontidão de transformar todo o discurso em ação e com disposição sincera de andar a segunda milha com o apóstolo. Quem ama de verdade se dispõe em auxiliar e a comparecer em qualquer hora.
Nos momentos mais difíceis do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos foi a única que ajudou, Filipenses 4,15. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. O amor entre o cristão de Filipos se manifestou de modo voluntário. A oferta dos irmãos de Filipe foi dada com um coração voluntarioso. Paulo atravessava um momento difícil, mas não exigia salário das igrejas que ele havia implantado. O apóstolo com certeza aceitou a oferta dos irmãos de Filipe, porque ela era voluntária e dada de bom grado. Em relação à igreja de Corintos, Paulo não recebeu oferta devido ao fato de não querer ser acusado de ganhar dinheiro dos irmãos. Ele queria se manter acima de qualquer crítica, para que não houvesse impedimento à pregação do evangelho naquele lugar. 1 Coríntios, capítulo 9, 11, 19 e 2 Coríntios 11, 7 e 8. Mesmo assim, Paulo não deixou de ensinar aos irmãos em Corinto sobre o dever da igreja de sustentar aqueles que anunciam o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Amém, amados? Podemos observar aqui mais um ensinamento do apóstolo Paulo. Nós vemos nos nossos dias de hoje muitas pessoas, às vezes até por falta de conhecimento, criticando, né, as pessoas que vivem do evangelho. E a Bíblia Sagrada, ela diz que quem anuncia o evangelho tem que viver do evangelho. E o interessante também é que a gente vê que o apóstolo Paulo, por mais que ele tinha que viver do evangelho, ele se negou em receber a oferta de Corinto, para que isso não viesse atrapalhar a fé de muitos irmãos, para que não viesse alguém pensar de modo diferente. Ele, pensando no amor às almas, ele não aceitou essa oferta, e mesmo assim continuou pregando o evangelho, ensinando aquele povo. É interessante ver aqui a preocupação dele com o evangelho, né? Não com a igreja que ele fundou. Tipo, a igreja que ele fundou, tinha pessoas ali que já estavam preparadas, que sempre deixavam preparado, né, para seguir o evangelho, porque ele não era um pastor, ele era um missionário. Então nós vemos aqui que ele não queria, né, receber o dinheiro, ele não pegava, por quê? Para não ser acusado. Tipo assim, hoje, né, vou abrir uma igreja hoje e vou viver daquela igreja. A pessoa fala assim, ó, pô, tá vivendo aquilo ali, por quê? Porque ele abriu, tipo, uma empresa, vamos colocar aqui. Não, ele já se precavia disso aí, para ninguém falar mal, né, que eu estou fazendo isso, então não quero dinheiro, né? Vai ter pessoas que vão me ajudar, né, vai me ajudar a fazer a obra, independente da oferta dessa igreja. Mas nós vemos que os irmãos de Filipe já era o contrário, né? Eles ajudavam voluntariamente, sem pedir, né, não precisava de pedir. E o que nós vemos hoje, tá certo que muitas pessoas, né, se aproveitam disso. Tem muitos missionários que não têm necessidade, né, de pedir. Mas mesmo assim, eles pedem para fazer. Querem o quê? Pelo dinheiro. E Deus quer o quê de cada um de nós? Que fazemos por amor. Precisa de dinheiro? Precisa. Quem prover? Deus. Ele vai prover. Ele sabe da minha necessidade que eu estou passando naquele momento que eu estou fazendo a obra. Então, que nós possamos ver como Paulo também, olhar como Paulo, né? Examinar a palavra, ver dele. Ele sabia que Deus era capaz de prover, né, o sustento, o alimento, a provisão de tudo vinha de Deus no ministério dele. Amém. Então nós encontramos aqui nesse texto, o qual fala profundamente aos corações, né, sobre a igreja do amor. O amor transforma o discurso em ação, foi o que aconteceu com a igreja de Filipos, né? Então nós sabemos que este milagre que aconteceu lá é o que repercute hoje e que mantém as igrejas. Nós sabemos que é tudo o amor, porque a gente doa, a gente oferta de maneira voluntária, né? Aquilo que dá, propôs no coração. Uma pessoa perguntou para mim, Renato, como é que vocês fazem na sua igreja lá? Falei, olha, a Bíblia é bem clara que não precisa forçar os irmãos. Os irmãos têm que entender o plano da salvação, o propósito de Deus nas ações. Quando eu mais dou, mais eu multiplico a minha fazenda. Foi que Paulo deixou claro aqui para a igreja de Filipe. Eu estou dando uma oportunidade para vocês fazer um depósito aqui na poupança de Deus e quem vai ter o rendimento é você.
Então é esse propósito que Paulo estava estimulando, mas que seja voluntário. Por isso que ele não exigiu de Filipos, né? Da igreja de Coríntios, né? O povo de Coríntios não foi cobrado deles isso. Por quê? Porque ele queria voluntariedade, amor à obra, dedicação à obra. Então você coloca o coração na obra e doa com liberalidade. E Deus então derrama, emana a bênção nessa conformidade, né? Outro ponto importante aqui que o apóstolo Paulo nos ensina é o amor. Ele não era um amor superficial. Muitas das vezes as pessoas fala que ama, mas a prática do amor é a coisa mais importante. Às vezes abraça, dá um abraço caloroso, bate nas costas. Aí a primeira oportunidade que o irmão está precisando de uma cesta básica, às vezes a pessoa não abre o coração para ajudar numa cesta básica. E em outras situações. Então, temos que, não estou dizendo para nós não termos esse bater nas costas, dar um abraço, mas que isso venha carregado de práticas. Porque quando um irmão está precisando de uma situação, alguém do nosso meio, da nossa igreja, mas alguém lá fora, é a hora de nós também ser igreja. Ajudar as pessoas a praticar esse amor. Porque o exemplo maior de praticar o amor foi que Deus fez com a gente. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele falou, deu um Filho unigênito para morrer sem ter pecado por amor a nós. Ele praticou o amor. Então, nós devemos praticar o amor, não ter esse amor superficial. Na hora que a pessoa mais precisa, a pessoa vira as costas. Então tem que praticar o amor, que é o exemplo que a igreja de Filipe nos deixa. É interessante aqui, né, o versículo 1 Coríntios 9, 16, né, 19 diz assim, o 16, ó, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Olha a preocupação do homem. Porque não anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar. Por que eu anuncio? Eu sou um missionário, fui em tal lugar, não vou gloriar nisso aí. Por que se eu anuncio? Ai de mim, se não anunciar o evangelho. E o versículo 19 diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz de servo de todos para ganhar ainda mais. Ele quis, igual Paulo fala, fez de judeus, e tanto fez de tantas lá para ele ganhar, o fim dele o quê? Ganhar todos, muitos, ganhar muito mais. E se nós formos também hoje olhar as diferenças, as indiferenças, como tanto vou questionar aqui a respeito de outros pontos que ele falou, mas o que? Fiz de fraco para com os fracos, fiz de servo para com os servos, para o quê? Para pessoas entender que eu sou igual a ela, não sou melhor, não é porque eu sou missionário Paulo, que eu sou, não vou fazer igual a ela, não, fiz-me, quer dizer, ser igual a ela, para ganhar a ela. Qual o fim? De ganhar mais para o Senhor, para o reino do Senhor, humildade, nós vemos aí. Verdade. Então, a circunstância que aparece em nossa vida, até o escritor aqui coloca para nós esse desafio, se acaso você voltasse, perdesse toda a sua fazenda, você ficasse, de repente voltasse lá, você não tinha mais, precisasse, fosse carente, precisava de uma cesta básica, de uma ajuda, de um auxílio, de uma forma. Então, Deus coloca essas coisas no nosso meio, para quê? Para nós estimularmos, para nós crescermos, E aí a pessoa, às vezes, hoje, ele precisa de uma cesta básica. O dia da manhã ele doa a cesta básica. Eu conheço pessoas que já passou por essas fases. Então eles venceram, E aí a pessoa tem que ser humilde o suficiente para cumprir as escrituras. Comunicai com os santos na sua necessidade. Dá oportunidade para você ser abençoado. Então, porque Deus faz isso, é um trabalhar de Deus para a igreja do dia, do nosso dia. Paulo tinha necessidade, de repente, um tratado de Deus para que a igreja entendesse o propósito. Ele não cobrava salário da igreja, ele tinha que estar sobrando, Tinha que estar lá um monte de coisas para ele. Mas nós vemos que ele sabia aqui, aos Filipenses, ele contou bem claro e disse que sabia ter todas as circunstâncias, saber estar bem vestido, mal vestido, ter fome, passar fome, Então ele viveu todo esse ponto. Até ele disse que tudo posso naquele que me fortalece, porque ele viveu essas coisas todas na vida, Então ele praticamente vivia a dependência total de Deus. O segundo ponto diz assim, o verdadeiro contentamento depende de Deus. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tendo experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 14.
O bispo Paulo Luckmann afirma que a razão para Paulo estar contente em toda e qualquer situação não é que ele aprovasse a pobreza ou a riqueza em detrimento de muitos. Segundo ele, o texto tendo sido usado para consolar o que é certo, mas num certo sentido, a resignação, a miséria e a pobreza, o que de maneira nenhuma deve ser feito por contrariar o sentido bíblico. O bispo Paulo Luckmann ainda afirma que Paulo aceitava a diversidade por diversas razões. Primeiro sabia que era transitório as situações de pobreza que deveria enfrentar. E a prova disto é o verso seguinte: já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Segundo, porque ele havia assumido um ministério especial e a igreja o enviara desde Antioquia para disto não estava estruturada para o sustentar. Apesar disto, não estava estruturada para o sustentar. Assim, passar necessidade e pobreza era uma contingência que seu ministério exigia. Bruce afirma que a bagagem de Paulo era bem leve. Suas posses se limitavam às roupas do corpo e talvez algumas ferramentas de seu ofício, mais alguns papiros e pergaminho, mencionado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Paulo sabia como sobreviver com o mínimo. Na verdade, forçara-se a aprender como se contentar com pouco. 3. Finalmente, ele estava apoiado no Senhor, o que é declarado no verso 13, onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar pobreza. Amém? Interessante aqui, né, esse ponto aqui. Segundo, né, porque ele havia assumido um ministério especial e a igreja a enviaria desde Antioquia, né, apesar disso não estava estruturada para o sustento. Né, que ele sabia, né, fundou a igreja, mas não tinha esse recurso para que ele fosse. Né, financeiramente não tinha. Então aqui a especificidade não era porque, né, ele sabia, ele passava fome, porque não, já passei por isso que eu sei, experiência, ele passou porque realmente a necessidade que ele teve, né, de passar fome, porque não tinha, mas ele sabia que Deus ia suprir, como falou aqui no versículo seguinte, né, Deus supria a necessidade. E nós vemos aqui no versículo, aqui nessa parte do Timóteo, 2 Timóteo aqui 13, ó, Paulo sabia como sobreviver com o mínimo. É interessante isso aí. Tem pessoa que só quer fartura, né? Não, eu só vou para a missão se tiver lá um hotel bom para mim, né? Uma casa fulano que eu vou ficar, se for uma pessoa pobre, né? Não. Paulo sabia viver com o mínimo. Por que sabia viver com o mínimo? Porque ele já sabia que qualquer lugar que ele fosse, não precisa ser uma mansão, um lugarzinho que tivesse um lugar de dormir. Por quê? Na verdade, forçava-se a aprender como se contentar, né? Com o pouco. Era forçado. Por que forçado? Porque não era da vontade dele. Quem vai querer sair com pouco, ver com miséria? Ninguém vai querer. Mas forçava porque ele sabia que nem todos os lugares que ele ia, ele teria abundância. Por isso que ele falou, tanto ele sabia o quê? Viver na abundância também, na miséria. Ele aprendeu com isso, experiência. Nós notamos também o amor pelo Evangelho, porque estudando sobre a história do apóstolo Paulo, ele era de uma família bem estruturada. Ele abriu mão disso tudo em prol do Evangelho, por amor às almas. Às vezes ele chegava num povo onde esse povo poderia suprir a necessidade dele, mas em outro lugar não. Ele menciona que passou fome, viveu na pobreza, foi honrado muitas vezes, mas ele podia tudo naquele que fortalecia ele, que era o Senhor Jesus, que era Deus. Então, essa era a segurança do apóstolo. Não importava a circunstância, o interessante para ele era anunciar o Evangelho. É uma grande missão, né? Quando a gente olha para os missionários hoje, né, que vai para o campo missionário, ele não vai ganhando 10 salários mínimos, né? Ele vai ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, de repente uma família toda para sustentar. Eu tenho uma experiência, minha irmã viveu um campo missionário e ela tinha fartura, porque era uma troca, né? Ela fazia alguma coisa, trocava com os irmãos, a casa dela era cheia de todas aquelas doações. Vivia tipo tribal, né? Então ela estava evangelizando internacional e aquele grupo era um grupo carente. Eu creio que era quase o grupo de Paulo, né? Então eles vinham para a igreja, de repente vinha para comer alguma coisa na casa da pastora.
porque não tinha nem para sustento para próprios obreiros. E, de repente, a missão falhava, né, também, que atrasava, o pequeno salário ainda atrasava. Então, essas dificuldades, os nossos missionários, eu costumo dizer, eu creio que você que está acompanhando as nossas gravações aí das EBDs, já deve ver minhas falas aí sobre os grandes missionários, os grandes pastores. São esses líderes, né, que vivem do pouquinho, de repente, do nada, né, e multiplica isso lá, porque eles creem na provisão de Deus, exercita a fé de maneira tal, a gente vê testemunho de arrepiar, de emocionar, né, desses missionários. Então, Deus provê realmente a pessoa. Quando a gente olha aqui a bagagem, foi o que o irmão disse aqui, a bagagem de Paulo tinha o quê? Poucas roupas, né, e as ferramentas de trabalho, que era construir tenda. Eu começo a olhar um soldado romano, de repente, na época, de repente agora vira um construtor de barraquinha, né, as tendas lá eram os barracos que ele era construtor. Então, nós vemos, é diferente. A profissão dele não tinha nada a ver com o que ele era antes, né? Mudou completamente. E aí, quando ele diz aos Coríntios, né? Ele fala que realmente ele faria por amor ao Evangelho, que ele tinha a obrigação de pregar o Evangelho. Era o trabalho dele, a missão dele era essa. Amém, amados? O terceiro ponto diz assim: o amor praticado acrescenta lucro espiritual. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucro acrescentando à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como em perfume suave oferecido a Deus em sacrifício, que Ele aceita e lhe agrada. Filipenses 4, 17 e 18. Paulo se refere a um termo de comércio: quero ver mais lucro acrescentado à conta de vocês. Da mesma maneira que um dinheiro depositado em uma caderneta de poupança ou algum outro investimento rende ao depositante juros, assim as ofertas dos irmãos filipenses renderiam muito mais lucro a eles, mas de uma maneira espiritual. Deus nunca fica devedor de ninguém. Rica é a igreja que entendeu esse princípio. Quem aprende a ser generoso sempre sairá ganhando. Jesus havia dito que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. O interesse do apóstolo era ver o crescimento em generosidade e o benefício que isso traria aos próprios irmãos da igreja filipense. Paulo apreciava mais o espírito de amor e devoção dos filipenses do que as suas ofertas propriamente dito. Paulo não estava pedindo por mais ajuda aos filipenses, mas deixava claro que esse ato de generosidade iria trazer benefício no céu. Quando procuramos ajudar aqueles que estão necessitados, somos tão beneficiados quanto aqueles que recebem ajuda, pois crescemos na graça de dar. 2 Coríntios 8, 1 ao 6 e 7, 9, 14. Donald Stump afirmou que a igreja filipenses era uma igreja missionária que supria as necessidades de Paulo durante as suas viagens. Capítulo 1, versículo 4 e 5, capítulo 4, 15 a 17. Sustentar os missionários no seu trabalho em prol do Evangelho é obra dignificante e aceita por Deus, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Ele. Versículo 18. Por isso, aquilo que damos para o sustento do missionário fiel é considerado oferta apresentada a Deus. Tudo que é feito a um dos irmãos, por pequeno que seja, é feito como ao próprio Senhor. Mateus 25, 40. Amém? Nós vemos um ato que nós, igreja de hoje, precisamos rever os conceitos, Aqui, como fala aqui, o escritor diz assim, quando procuramos ajudar aqueles que estão necessitados, somos tão beneficiados quanto aquele que recebe a ajuda, pois crescemos na graça de dar, Como somos falhos, falo por mim, como somos falhos em ajudar, Muitas vezes não damos uma cesta básica, como a dona Zete disse, Muitas vezes nós ajudamos um missionário que sabemos aonde ele está, temos o número da conta bancária dele, e muitas vezes deixamos o dinheiro na poupança, rendendo juro e sabendo que o nosso irmão está lá precisando de ajuda. Isso é uma falha que nós, nos dias de hoje, a igreja de hoje, temos.
né, como no tempo passado também, né, tiveram, e nós também temos. E aqui é bem claro, né, quando aqueles que recebem ajuda, pois nós também somos tão beneficiados quanto aqueles que recebem ajuda. Não é só dar, tem o benefício, né, tem a recompensa. É isso que Deus quer. Jesus, ele seguiu um exemplo assim. Todo lugar que Jesus ia, né, ele recebia ajuda. Ele era bem-vindo nas casas das pessoas, só ajudava o ministério dele. Ele não precisava do dinheiro para trabalhar, para ganhar o dinheiro para ele fazer a missão, né? Os 3 anos e meio de ministério de Jesus, as pessoas estavam do lado, estavam ajudando Jesus, né? Sustentando ali. E nós vemos que hoje também precisamos. Temos muito missionário, né, que precisam da ajuda. E somos nós. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo, né? Conheço um pastor, José Buque, não sei se ele vai assistir esse vídeo. Nós vemos que é um missionário que está ali no país da Bolívia, né, pregando a palavra, ensinando, dando ali um grande testemunho de Deus naquele lugar, tanto testemunho de vida dele, o que ele tinha, o que ele abriu mão para ele fazer a obra do Senhor naquele lugar, né? E é um grande homem de Deus, um grande homem que eu admiro muito, né, que o Senhor possa sustentar ele, ajudar ele poderosamente, o ministério dele venha se expandir no país da Bolívia. Como ele está pregando a palavra, um missionário, um homem de Deus, simples, abriu mão de uma vida, fazer goto, bem boa que ele tinha, para fazer o que? A vontade de Deus, e Deus está honrando o ministério dele. Muitas almas têm rendido aos pés do Senhor, através da vida dele e da esposa dele. Outro ponto importante que o presbítero Gelson falou, e você que nos assiste, nós temos que ter sabedoria de Deus. Quando nós decidimos investir em missões, em ajudar alguém que está no campo missionário, nós temos que ter sabedoria, porque aqui na revista diz assim o escritor: por isso, aquilo que damos para o sustento do missionário fiel é considerado oferta apresentada a Deus. Então, vale a nós irmãos, pesquisar quem é o missionário que eu estou ajudando, onde ele está atuando, qual é a dignidade dele, porque você está investindo dinheiro em algo que está sendo um retorno em prol de almas, porque nós vemos no mundo hoje que tem muitas pessoas que estão usando da palavra de Deus, usando da Bíblia Sagrada para ganhar dinheiro, para fazer coisas que não é agradável a Deus. Então o cristão, ou até você que não é cristão, que não serve a Deus, que quer ajudar, pesquise, se orienta de quem que é que você está ajudando, porque a revista é bem clara, aquilo que nós damos para um missionário fiel. Então cabe nós ter sabedoria de Deus para ver aonde nós estamos investindo, se esse dinheiro realmente está sendo investido na obra do Senhor. É verdade, esse é outro ponto que a gente tem que analisar. Missionários tem de muitos, né? Tem outros aí que vivem de missionário e não estão na obra, estão vivendo para simplesmente, né, usando ali. Mas a gente que tem que, se contribuir, tiver condições de participar da missão, ir lá, né? Principalmente nós, os funcionários, né? Quem sabe de repente você é um dentista, um doutor, um médico, você ajuda também nessas missões. Tira férias, vai passar uns dias com o seu missionário, vai ajudar aquela comunidade, uma palestra, maneira de limpeza, higiene, ajuda muito as comunidades carentes. A gente sabe que precisa dessas contribuições. Então, aquilo que você está investindo, se é da sua igreja, você já está acompanhando. Se não é da sua igreja, faz como o meu irmão disse aqui, ó, fica atento, porque nós temos as pessoas que estão usando o evangelho, usando da boa fé, está explorando aí, né? Temos que ter cuidado. Vamos analisar a quem nós estamos levando a nossa oferta. Estamos contribuindo para o reino ou estamos contribuindo para uma pessoa? Então você não vai receber glória de Deus. Então olha para o que você está contribuindo. E aí o seu dízimo é entregado na sua igreja. Dízimo não é dado oferta para missionário. Tem pessoas aí fazendo ao contrário, né? Ah não, o meu dízimo eu vou dar então hoje para um missionário. Está fazendo totalmente errado. Você tem compromisso com a igreja. O seu dízimo é na casa do tesouro. Aí a oferta sua, sim, aí se encaminha para quem é de direito, né? Para um missionário, para um irmão, para um amigo, né? E aí por diante. Mas aí você estará designando aquilo que é voluntário, é seu. A conclusão diz assim: será que fazemos parte de uma igreja amorosa? Em Filipenses 4, 14 e 19, vemos algumas características de uma igreja amorosa. Letra A. Uma igreja amorosa se lembra de seus obreiros. Filipenses 4, 14. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. Letra B. Uma igreja amorosa não desiste. Filipenses 4, 15.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outro. Letra C. Uma igreja amorosa persevera no cuidado. Filipenses 4,16. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, e vocês o enviaram. Letra D. Uma igreja amorosa colhe frutos espirituais. Filipenses 4,17. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucro acrescentando à conta de vocês. Letra E. Uma igreja amorosa não economiza no cuidado. Filipenses 4,18. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Letra F. Uma igreja amorosa conhece as práticas que Deus supre cada um de suas necessidades. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Será que aprendemos a nos contentar em Deus? Se você tivesse uma queda brusca em sua vida material, como reagiria? Se tivesse que morar em um cortiço, ainda louvaria a Deus? Exaltino Gomes Coelho, filho, afirmou que o estado de São Paulo não o deprimia. As coisas não eram sua paixão. Era Cristo. Paulo perdeu todos os privilégios do judaísmo ao se converter a Cristo, expulso da sinagoga e caçado como fariseu. Como começar a vida aos 40? Fez tenda, atividade manual, ele que era um intelectual e dependeu de oferta da boa vontade dos outros, nunca se queixou. Amém, amados? Vemos aqui o entendimento, né, de Paulo, né, que é muito maravilhoso. Né? Tudo que ele passou, tudo que ele precisou, tudo foi suprido. Né? Nada deixou a desejar. Né? Todo o ministério dele, do começo ao fim, Deus sempre estava com ele. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. Quantos livros, né, ele escreveu? Maioria na prisão. Deus está dando o que? Hoje, o que nós temos para nós, esboço bíblico, né, 13 cartas paulinas, né, estamos aqui, Paulo, Deus deu para Paulo, para nos ensinar também hoje. O que ele passou, será que eu sustento, consigo passar? Né? Será que realmente, se nós perdemos tudo, será que nós vamos continuar louvando a Deus? Será que nós perdemos nossos privilégios, vamos continuar louvando a Deus? É como Paulo perdeu, né? Mas ele sabia que quem chamou ele não foi o homem, quem chamou ele foi Deus. Eu faço a pergunta a você que está assistindo nesta noite: quem te chamou para fazer a obra? Foi o homem ou foi Deus? Porque se foi o homem, se cuida, prepara, porque quando Deus chama, Ele capacita, Ele ajuda, Ele sustenta, Ele provê. Mas quando é o homem que chama, né, aí as coisas ficam difíceis, porque Deus não pode estar no controle daquilo que você está fazendo. Deus não pode estar no controle daquilo que o homem quer que você faz, mas aquilo que Deus tem para você, Ele te ajuda e Ele supra a sua necessidade. Vamos para a aplicação prática, meus irmãos. Temos 3 perguntas que é para a nossa reflexão. A igreja de Filipe se preocupava com os seus obreiros. Temos atitude que demonstra que nós preocupamos uns com os outros e com nossa liderança? Essa é uma pergunta que fica para a nossa reflexão, se nós estamos imitando a igreja de Corinto. Se nós temos preocupação uns com os outros, como eu disse no início, se o irmão está precisando, está com uma situação difícil. Não vou dizer tanto, outras vezes, de alimento, mas precisando de uma oração, precisando de um tempo que você possa lá conversar com ele, dar uma palavra amiga. Às vezes nem é tanto a parte material, às vezes é a parte emocional, e às vezes não tirando o tempo de fazer isso. Então fica essa reflexão, se eu estou apoiando a minha liderança, não só apoiar no trabalho, mas na parte financeira também, que precisa.
Então essa reflexão fica a cada um de nós, para nós estarmos pensando como é que eu estou me comportando diante do meu próximo, diante dos meus irmãos e diante da minha liderança na igreja. Então fica essa reflexão para que nós possamos ser melhor a cada dia. A gente tem que refletir para a mudança, para o melhor, né? A outra pergunta diz assim: temos aprendido a viver contentes em toda e qualquer situação? Sabemos nos comportar de maneira cristã, tanto na humilhação como na honra? O irmão falou antes aqui, no ensino, que às vezes a pessoa tem várias posses, é uma pessoa regada de muitos prazeres, muitas regalias, muitas coisas, facilidades, né? E às vezes perde tudo. E nós vemos muitas pessoas que até na igreja, saem da igreja, abandonam a família, porque está apegada a bens materiais. O ensino dessa nossa lição de hoje, ele é bem claro. O apóstolo Paulo, quando ele estava com honra, ele estava servindo a Deus. Quando ele estava passando fome, mesmo assim servindo a Deus. Porque ele não estava apegado a bens materiais e situações da vida. Ele estava apegado ao Evangelho. Então, é fácil dizer isso quando nós estamos tudo bem. A família está com saúde, tem dinheiro na conta, tem comida no seu celeiro. Mas e quando as coisas não começam a faltar? Então, nós temos que estar orando, pedindo a Deus sabedoria, para se um dia a gente chegar nessa situação, a nossa fé ser a mesma, e até aumentar a nossa fé, sabendo nós que nós estamos firmados na rocha, que quem provém as coisas é o Senhor. Então esse é um ensinamento para nós, para que se um dia a situação adversa vir, nós passarmos por ela dando glória a Deus. A outra pergunta diz assim: tem sido Cristo o motivo do nosso sustento espiritual? Então, como eu disse no início, se eu estou apegado a bens materiais ou situações da minha vida, com certeza Cristo não está sendo o meu motivo do meu sustento espiritual. Agora, quando a pessoa não está ligada totalmente no bem materiais, pode amanhã ela acordar sem nada. O que nós aprendemos na palavra? O que Jó disse? Nu eu vim à terra, nu eu voltarei. O homem cheio de riqueza, cheio de posses, e ele perdeu tudo, até seus filhos ele perdeu. E mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Então esse é mais um exemplo para nós. Não importa a circunstância, a situação. O importante é nós temos um Deus que o choro pode durar uma noite, como diz a palavra, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse tem que ser a nossa força. O nosso objetivo é servir a Deus independente da circunstância. Então, meu irmão, você que está em casa, está nos assistindo, tem essa reflexão de saber que por mais que a situação está difícil, tem alguém enfermo, perdeu o serviço, nós estamos vivendo uma situação difícil hoje, né? O mundo está vivendo uma situação difícil, uma doença terrível, mas creia que o Senhor é Deus, nós estamos firmados nele, que no tempo dele, o vento do Espírito vai soprar e as coisas vão mudar e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui o super interessante, né, dessa lição, que vai falar do contentamento. Contentamento é uma satisfação no interior que não depende de nenhuma circunstância externa, né, que é bem claro. Contentamento quer dizer, não depende do que eu estou passando, do que eu estou vendo externo, aquilo que eu estou vendo, né, o meu de fora, o meu querer, aquilo que eu posso ter, me contentar com aquilo. Não é isso. O contentamento fala o quê? Quem tem o verdadeiro contentamento, como o apóstolo Paulo, que aprendeu a depender e viver contente em Deus. Não é ficar contente com aquilo que ele fazia, né? Só porque ele fazia. Não deixou isso. O contentamento dele era o quê? Viver com Deus, como fala lá em Filipenses 4:11. E diz aqui, está preparado em sua mente, vida emocional e espiritual para qualquer acontecimento. Não é só preparar, não, estou preparado quando eu chegar naquele ponto, eu me desespero. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não é porque eu sou fulano, eu faço isso, eu faço aquilo para Deus, por que Deus permitiu isso comigo? Não, meu querido. Se Deus permitiu você passar por aquilo ali, a tua mente, para aí, Deus está no controle. Se eu tiver que passar por aqui, então Deus está comigo, não estou sozinho. Paulo ele estava preparado na sua vida emocional, espiritual, para qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento, porque ele sabia, tinha convicção que quem chamou ele naquele dia foi Deus. Amém? Então estamos aqui encerrando mais uma lição maravilhosa, encerrando também essa lição
né, a igreja de Filipos, né, na quarta-feira que vem. Vamos estar já aprendendo também aqui da nova lição, né, na quarta-feira não, né? Vamos estar aprendendo e eu creio quarta-feira não, sim, né, quarta-feira sim, chega na sexta-feira, né? Então vamos estar aprendendo a nova lição. Ainda não temos o tema, mas vai ser uma lição maravilhosa também, né? Passar para o presbítero, já vai estar orando e encerrando. Amém, graças a Deus, né? Nós sabemos, nós não somos obra do acaso, nem estamos aqui por acaso. Temos uma missão, amar e servir. Então essa é a nossa missão, de estar amando de tal maneira, né? Deus amou de tal maneira, então o amor que Deus amou o mundo nós não vamos conseguir nunca, nenhum ser humano consegue. É um amor de tal maneira, mas nós podemos amar, né, os nossos irmãos, né, de uma forma igualitária, né? De repente, quem sabe troca é fácil, né? Mas amar cordialmente, amar com afinidade, né, com dedicação. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela grande bênção. Ó Deus de amor, obrigado por este privilégio de estarmos aqui, encerrando esta lição, ó Deus, a carta aos Filipenses, mas também trazendo, ó Deus, para os nossos dias, ó Deus, uma realidade há muito tempo atrás. Pai, querido, o Senhor esteja avivando a Tua obra, despertando o Teu povo, abrindo o entendimento para entender o Teu propósito, a Tua vontade, a Tua missão, ó Deus de amor, que o Senhor tem nos despreendido. Porque nós somos filhos Teu, se somos filhos de Deus, também temos missões a cumprir neste mundo. O Senhor nos dê graça, sabedoria, para que nós possamos honrar a Ti com as nossas fazendas, né, com aquilo que temos, seja com a nossa oferta, seja com as nossas idas, as nossas devoções, as nossas dedicações, os nossos fazeres, o nosso estar, ou olhar, ou servir, ó Deus de amor, um ao outro. O Senhor esteja dispensando a Tua graça, a fé, ó Deus, para entendermos o Teu propósito. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, amém. Deus seja louvado.